Oi, eu sou o Gilmar. No Natal, minha irmã se levantou, brindou e disse: nós votamos e cortamos você. Todos concordaram, sorriram como se não fosse nada, além da parte que ninguém viu. Os anos em que eles drenaram minha conta bancária, a terapia que paguei pelo casamento, os financiamentos, o susto do hospital que acabou no final sendo tudo mentira. E quando eu finalmente fui embora, eles voltaram pedindo ajuda. Eu me pergunto em que ponto eu deixei de ser uma parte da família, para ser a única tábua de salvação deles, o único consertador da família, o único sem limites para ajudar a todos. E você acha que alguém disse: chega? Deixa eu te mostrar. Eu apareci com uma famosa garrafa de Cabernet, uma das boas do meu estoque. Eu até embrulhei com um laço como um grande idiota, como se eu acreditasse que esse ano seria diferente. A luz da varanda da casa de Mônica piscou uma vez. Quando toquei a campainha, o cheiro de pinho e canela me atingiu. Quando a porta rangeu, ao abrir, e a voz de Helena ecoou pelo corredor. Gilmar está aqui! Ela cantou uma alegria falsa, pingando de cada sílaba. Dentro da casa, parecia cena de filme. Luzes acolhedoras, fogo crepitando na lareira. Nada disso se aproximava do que deveria ser. Meu pai não se incomodou em se levantar da poltrona. Mônica sorriu. Você chegou cedo, ela disse. Deve ser legal não ter filhos e nenhuma responsabilidade real. Eu sorri educadamente e coloquei o vinho na mesa. Melhor cedo do que tarde, eu disse, tentando soar brincalhão, mas ela não riu. O jantar já estava pronto. Presunto, cortado. Vegetais assados. Guardanapos perfeitamente dobrados. Mônica sempre soube como encenar um desastre perfeito. Sentei-me perto do final da mesa. Conversa fiada zumbia como uma estação de rádio ruim. Tensão estática, risadas sem entusiasmo. Ninguém perguntou como eu estava. Ninguém mencionou minha promoção no último trimestre. Estava claro que eles estavam apenas esperando por algo. E então aconteceu. Mônica se levantou, taça de vinho na mão, usando aquele batom que ela só usava quando queria ganhar. Antes de cortarmos a torta, ela disse, acho que é hora de sermos honestos. Eu olhei para cima, meu estômago revirou. Antes mesmo que ela terminasse a frase, ela olhou ao redor da mesa como uma senadora, presunçosa. Nós votamos e decidimos que você não faz mais parte desta família. Eu pisquei. No começo pensei que tinha ouvido mal, ou talvez ela estivesse brincando, mas minha mãe concordou. Isso estava fadado a acontecer mais cedo ou mais tarde. Ela disse, passando manteiga em seu pãozinho de couve, olhou para seu prato em silêncio, tilintou seu garfo contra sua taça de vinho. É para o seu próprio bem. Natália deu uma risadinha. Ela pensou que era um jogo, e meu pai, ele nem olhou nos meus olhos, apenas se mexeu na cadeira e murmurou. Esse tipo de tensão não é saudável. Eu senti como se tivesse deixado meu corpo. Suas palavras não me perfuraram como facas. Estava mais frio do que isso. Como estar do lado de fora em uma tempestade, sem casaco, ninguém vindo para deixar você entrar. Fiquei quieto por um momento, me forçando a respirar. Então, coloquei a mão no bolso do meu casaco e tirei uma pasta grossa. A risada deles parou. O som que fez quando eu a coloquei na mesa era papel afiado encontrando madeira com um baque surdo que cortava mais fundo do que qualquer maldição. O que é isso? Mônica perguntou, o sorriso contraindo os cantos da boca dela. Eu me inclinei para trás. Já que estamos sendo honestos, imaginei que viria preparado. Ela pegou, como se esperasse que confetes voassem. Seus dedos folhearam as páginas, uma por uma. O sorriso sumiu de seu rosto. Transferências bancárias, recibos, capturas de tela de e-mail, uma lista de todas as vezes que eles ligaram, mandaram mensagens, imploraram. Uma linha do tempo que gritava o que eu tinha engolido por anos. Então ela chegou na página 23. Uma conta de hotel de Charleston 2 noites. Um quarto assinado com o nome dela e o de outra pessoa, Laura Queiroz. Ela empurrou a pasta para longe como se fosse coberta de sujeira. Seu psicopata. Ela sibilou. Você estava espionando. Eu não vacilei. Não, eu estava registrando. Há uma diferença. Caio puxou a pasta em sua direção, começou a ler. Sua boca se moveu, mas nenhuma palavra saiu.
Minha mãe finalmente disse: Como você ousa usar sua ajuda como uma arma? Eu olhei para ela calmo agora, mais frio do que eu já senti. Você chamou isso de ajuda, mas para você eu era um caixa eletrônico, um terapeuta, uma esponja de culpa. Me levantei. Minhas pernas estavam tremendo, mas eu me mantive firme. Você disse que eu não era família. Eu examinei os rostos ao redor da mesa. Então, talvez você não precise mais do seu plano B. Ninguém falou nada. O copo de Mônica começou a ficar inclinado em sua mão. Natália perguntou se ainda estávamos jogando o jogo. Eu andei até a porta, pegando meu casaco. Sem lágrimas, sem implorar, sem segundas chances. Só eu e a tempestade. Eu finalmente os deixei sentir. O trovão retumbou à distância quando eu saí, o ar frio batendo mais forte do que eu esperava. A porta não bateu atrás de mim. Ela se fechou quase educadamente, como se até a casa estivesse cansada demais. Para discutir, eu não olhei para trás. Eu não precisava. Deixá-los sentar no silêncio, esculpida, a porta fechou atrás de mim, mas suas vozes sangraram através das paredes. Eu não parei de andar, não desci os degraus, não atravessei o quintal. Minhas botas esmagaram a grama congelada, como se ela me devesse algo. Eu estava na metade do caminho para a rua quando a ouvi. Você acha que é melhor do que nós? A voz de Mônica, estridente e sacudindo aquela pasta. Você é apenas obsessivamente doente. Eu não me virei, mas ouvi a pasta bater na parede da casa, páginas se espalhando como fogo. Você é um maldito parasita, Gilmar. Ela gritou. Então silêncio. Então Caio apareceu. Quem diabos é Laura? Isso me parou. Eu me virei apenas um pouco para vê-lo parado perto da janela da sala de jantar, a pasta em sua mão agora. Seus olhos não estavam apenas examinando, eles estavam procurando, cavando. Não faça isso aqui. Mônica estalou, mas sua voz tinha perdido o tom. Eu disse, quem é Laura? Caio não gritou. Ele nunca teve que gritar. Sua voz apenas caiu baixa e firme, como uma ameaça, com uma gravata. Minha mãe Helena se levantou de repente. Esta não é a hora ou o lugar. Qual é, não é assim? Caio retrucou. Vocês queriam sinceridade, bateram palmas para isso. Agora estamos sendo sinceros. Eu me inclinei contra a caixa de correio e ouvi a noite perfeita da minha irmã se desfazer. Ela é uma amiga, Mônica murmurou. Leia outra linha em voz alta. 3 noites. Ocean View Suite, Charleston. Assinado em sua conta conjunta. Mônica Adams e Laura Queiroz. Uma amiga. Ela estava me ajudando com um projeto. Pare, pare. A voz dele falhou. O suficiente para eu ouvir o casamento afundar. Você mentiu para mim e você mentiu para ela. Eu não precisava assistir o resto. Eu conhecia aquele tom. Era o som de um casamento se desfazendo em tempo real. Sem fogos de artifício, apenas o silêncio. A rachadura de confiança se abrindo. Tirei meu telefone do bolso do casaco. Dedos tremendo, não de frio. Uma nova mensagem de voz, número desconhecido. Apertei play. Senhora Adams, aqui é Eduardo, da Marlowe e Fisher. Seu pai me pediu para entrar em contato sobre o fundo de família. Ele disse que você revogou recentemente certas autorizações. Ele gostaria de discutir opções de fallback. Desliguei. Outra ligação veio imediatamente. Mesmo número. Senhora Adams, Eduardo disse novamente quando atendi. Desculpe por pegar você assim. Seu pai insistiu que eu entrasse em contato com você. Ele está sob a impressão de que você ainda está listado em várias cláusulas de reserva como procurador. Não mais, respondi. Assinei e estava finalizado. Bem, Eduardo continuou. Ele alega que, a menos que você atualize manualmente a cláusula 14b por meio de um processo separado, alguns ativos ainda estarão inadimplentes por meio de você. Ele está pedindo uma reunião. Eu ri, exalei brevemente e bruscamente sem nenhuma graça. Disse a ele que não tenho mais esse poder, e mesmo que tivesse, não levantaria um dedo. Entendi, ele disse. Você gostaria que o notificássemos por escrito? Não, eu disse. Encerrei a ligação e olhei para a rua tranquila, algumas casas abaixo. Alguém tinha um daqueles conjuntos de renas de plástico. Atrás de mim, a casa ficou quieta de novo. Não estava em paz, apenas atordoada. Dei uma última olhada
E então, andei. Significaria ver seus rostos depois que a verdade queimasse suas mentiras, e eu já tinha passado uma vida inteira engolindo cinzas. Minhas mãos não tremiam mais. Minha respiração ficou uniforme, e eu sabia, tão certo quanto sabia meu nome, que eles não me quebraram esta noite. Eles apenas provaram que eu estava certo. Eu não tinha um destino, apenas distância. Distância. Daquela casa deles, dos destroços do que costumava passar por família. Eu continuei caminhando até o frio acalmar, o resto da adrenalina até a dor no meu peito diminuir para algo que eu pudesse carregar. Então, eu entrei no carro, comecei a dirigir, não em direção a nada, apenas para longe. Eu não fui para casa. Em vez disso, dirigi sem pensar, passando por bairros ainda brilhando com luzes, por ruas antigas onde o pavimento rachava nos mesmos lugares de sempre. Meus pneus eventualmente encontraram seu caminho para o acostamento de Cascalho, perto do lago. O lugar favorito do meu pai quando eu era muito jovem, para entender o que paz realmente significava. A água parecia vidro sob o luar, não uma ondulação, não uma brisa, apenas quietude. Desliguei o motor e deixei o silêncio se instalar ao meu redor como uma segunda pele. Eu costumava vir aqui quando precisava de clareza, antes dos prazos de entrega e avisos de cheque especial, antes que eles soubessem que eu podia ser contado para tudo e punido pelo mesmo motivo. Eu me recostei no banco do motorista e olhei para a extensão negra à frente. O frio entrou pela janela quebrada, mas eu não a fechei. Minha mente não viajou muito antes de pousar de volta neles. Não esta noite, não no Natal, mas toda vez que eles perguntavam e eu dizia sim. Houve a vez que papai ligou às 6h12. Só uma ajudinha. O trabalho odontológico não foi coberto, afinal. Ele disse como se eu tivesse oferecido primeiro. Então veio a conta da mãe, por um cartão que eu não abri, para itens que eu nunca tinha visto. Só desta vez, ela sussurrou como se fosse um segredo entre amigos. A terapia de emergência de Mônica acabou sendo uma cura energética com um coach de vida na Califórnia. Eu transferi o dinheiro sem perguntar, pensando que talvez fosse real. Talvez ela realmente estivesse em apuros. Então veio a mensalidade da Natália. Nós não pediríamos, disse Sabrina ao telefone. Mas a bolsa não veio. E você sabe como as coisas estão difíceis. Ninguém se ofereceu para pagar qualquer coisa de volta. Ninguém nunca perguntou se eu poderia pagar. A gratidão, quando veio, era vazia, envolta em culpa e expectativa. Só você pode ajudar, você é o inteligente. Você tem um bom emprego. Nós não temos. Sempre terminava do mesmo jeito, com minha conta bancária mais leve, minha respiração mais curta, e meu silêncio confundido com consentimento. Uma vez em uma festa de aniversário para Natália, eu trouxe um livro de presente, algo que eu amava quando criança. Mônica olhou para ele, então para mim, e murmurou: "Eu acho que todos nós damos o que podemos. Eles costumavam me dizer que eu era a espinha dorsal da família." Não percebi que eles estavam falando sobre a pessoa que carregava todo o peso até que não consegui mais ficar em pé. Pisquei e voltei ao presente, ainda segurando o volante com as duas mãos. Meu telefone acendeu novamente. Dessa vez era uma lembrança. 3 anos atrás, uma foto do pai em uma cama de hospital, parecendo lamentável e pálido. A legenda da Helena dizia: "Estamos no pronto-socorro, não sabemos quanto tempo ele tem. Por favor, venha." Eu me lembro de voar para casa naquele dia, cancelando reuniões, adiando o prazo de um projeto, correndo direto do aeroporto para o hospital. Eu esperava máquinas, apitando, monitores, talvez uma intravenosa. Em vez disso, eu o encontrei assistindo a um jogo de futebol e reclamando que a sopa estava fria. "Oh, eles estavam apenas sendo cautelosos", disse Helena com um aceno de mão. "É melhor prevenir do que remediar, certo?" Claro. Eu me lembro de sentar na sala de espera depois, olhando para a máquina de venda automática e percebendo que minha emergência nunca foi realmente deles. Emergência. Eu era o contato de emergência, o consertador, o plano B. Desliguei meu telefone e saí do carro caminhando pelo caminho desgastado até a beira do lago. O vento cortava a água, entorpecendo meu rosto. Eu não me importei.
Pela primeira vez na noite toda, eu não estava com raiva, eu não estava triste. Eu estava apenas farto. Eles nunca precisaram de mim. Eu sussurrei no escuro. Eles precisavam do que eu podia dar, e eu dei demais. 3 dias se passaram como se a respiração tivesse ficado presa por muito tempo. Eu mal saía do meu apartamento, exceto para caminhar e fingir que normalmente ainda morava no meu prédio. Asheville tinha se tornado amargamente frio, do tipo que rachava sua pele e penetrava em seus ossos mesmo quando envolto em lã. O lago não tinha oferecido respostas, mas pelo menos não tinha me pedido nada. Então, Sabrina mandou uma mensagem. Vamos nos encontrar, só nós dois, sem pressão. Fiquei olhando para a mensagem por mais tempo do que deveria. Meu primeiro instinto foi apagá-la. Meu segundo foi perguntar: o que você quer agora? Mas a curiosidade me enganou. Escolhi um lugar público, um pequeno café escondido na parte mais tranquila do centro da cidade, sem risco de cena, sem público da família, apenas irmãos, brincando de faz de conta em um ambiente aconchegante demais para confrontos. Ela já estava lá quando cheguei, enrolada em um casaco creme, mãos em volta de um café com leite que havia perdido o vapor. Ela olhou para cima, olhos suaves demais. Estou feliz que você veio, ela disse, sua voz mais baixa do que eu lembrava. Sentei-me na frente dela, sem tirar meu cachecol. Não vamos perder tempo. Sabrina sorriu firmemente. Ok, olha, sobre o Natal não foi o que pareceu. Eu levantei uma sobrancelha. Alguém hackeou sua voz e fez você dizer que eu não era da família? Ela se encolheu um pouco. Era o calor do momento. As pessoas estavam emocionadas. Mônica estava pressionando muito e você concordou. Eu terminei. Sabrina não negou. Em vez disso, ela enfiou a mão na bolsa e tirou um envelope pardo. Meu estômago revirou. O que é isso? Eu perguntei sem me preocupar em esconder o tom na minha voz. Ela deslizou sobre a mesa. É papelada, coisas legais, procuração, documentos. Papai quer te reintegrar. Nós pensamos que, talvez, se resolvêssemos isso primeiro, poderíamos conversar mais facilmente. Eu não toquei no assunto. Então é isso que você quis dizer com sem pressão? Eu disse com a voz neutra. Gilmar, estamos todos cansados, ela sussurrou. Você sempre foi o responsável. Você entende como essas coisas funcionam. Nós só estávamos com medo. Eu me inclinei para frente, abaixando minha voz. Você não pode me tirar e depois me colocar de volta quando for conveniente. Sabrina me desviou o olhar. Não é assim. Eu empurrei o envelope de volta para ela. É exatamente assim. Vocês todos aplaudiram quando Mônica fez seu pequeno discurso. Vocês brindaram a minha ausência e agora o que vocês estão fazendo aqui? Porque papai está com medo de perder o controle do fundo fiduciário. Ela não respondeu. Eu não sou mais seu escudo legal, eu disse, me levantando. Eu definitivamente não sou seu escudo emocional. Eu a deixei sentada lá, olhando para a pasta intocada, o latte agora completamente frio. Naquela noite eu não conseguia dormir. Meu telefone vibrou uma vez. Era uma mensagem de Caio. Eu te devo um pedido de desculpas. Eu vi o que a Mônica me estava fazendo por anos, e eu não disse nada. Eu disse a mim mesmo que ficar quieto era neutro, mas não era, isso só piorou. Outra mensagem seguiu. Você não estava louco. Você estava sozinho. Eu olhei para a tela atordoado. Caio sempre foi silencioso, destacado, mas agora isso? Meus dedos pairaram sobre o teclado. Obrigado. Eu digitei, e então apaguei. Eu bloqueei meu telefone e deitei. Os olhos traçando as rachaduras no teto. Loops mentais. O silêncio na sala parecia mais alto depois das mensagens de Caio. E quando eu estava começando a entender aquela mudança, quando a tela acendeu novamente. O sol nem tinha nascido, quando meu telefone acendeu novamente. Mônica, sem saudação, sem pontuação apenas. Você foi longe demais. Se algo acontecer com a mamãe ou o papai, a culpa é sua. Fiquei olhando para a tela por 1 minuto inteiro, esperando por outra coisa. Esclarecimento, contexto, até mesmo um pedido de desculpas. Falso.
Nada veio, apenas aquela linha. Ameaça disfarçada de preocupação. Poderia cortar a culpa em pedaços se eu deixasse. Eu não respondi. Em vez disso, dei um tapinha na cozinha, acendi a luz e me servi de uma xícara de café, que tinha gosto de metal. Minha mão tremia, não de medo, mas da pressão aumentando, logo abaixo da minha pele. No momento em que coloquei a caneca na mesa, uma rachadura fina já havia se formado na cerâmica. Eles não queriam reconciliação, eles queriam um botão de reset. Eles queriam a versão de mim que calava a boca e pagava, que sorria através dos insultos, que mantinha a paz apagando a mim mesma. Mas eu não era mais isso. Às 9h da manhã, eu digitei uma mensagem no chat do grupo familiar de 5 maneiras diferentes, apaguei todos os rascunhos. Nenhum deles parecia o suficiente, até que eu apertei gravar. Minha voz não tremeu dessa vez. Eu não sou seu vilão, eu disse. Sou sua consequência. Deixei isso de lado por um segundo antes de continuar. Por anos fiquei em silêncio porque pensei que manter a família unida importava mais do que dizer a verdade. Eu absorvi as provocações, a manipulação, o buraco financeiro que todos vocês fizeram de mim. Eu justifiquei isso na minha cabeça, disse a mim mesmo que vocês estavam lutando. Mas agora vejo que vocês não estavam lutando. Vocês estavam se alimentando de mim. Eu parei. Não vou mais ser o bode expiatório. E se vocês tentarem me difamar, me ameaçar ou distorcer isso de volta para mim, eu tornarei tudo público. Cada recibo, cada gravação, cada documento naquela pasta e muito mais. Eu não estou blefando. Terminei a mensagem e pressionei enviar sem drama, apenas clareza. O silêncio que se seguiu foi quase alto. 2 horas depois, meu telefone tocou novamente. Era Bruno. Eu não sabia que era tão ruim. No começo, presumi que ela se referia a alguém. Mas veio outra mensagem. Me desculpe por bater palmas, pensei que era... Não conheço um show. Como se não fosse real. Então outra. Mônica, disse. Se eu não apoiasse o voto, eu estava escolhendo lados. E mamãe me disse, você já tinha decidido ir embora. Eu me senti encurralada. Releio aquelas linhas 3 vezes. Não foi um pedido de desculpas completo, mas foi a coisa mais próxima que eu consegui em anos, que não veio com um pergunte. Se você quer que eu fale, eu falo. Eu não respondi, ainda não. Eu não estava pronto para confiar nela novamente, mas algo em mim suavizou um pouco. Naquela noite, eu sentei na minha mesa da cozinha, sozinho, com nada além da minha respiração. E o tic-tac do termostato. Minhas mãos tremiam, não de medo, mas de libertação, do alívio de finalmente ter falado, de finalmente ser ouvido. Eu sussurrei para o silêncio, só para ouvir em voz alta. Talvez eu nunca tenha sido quieto. Talvez eles simplesmente nunca tenham escutado. Na manhã seguinte, acordei em silêncio, mas parecia diferente, mais vazio, não mais pesado. Eu segui o instinto, encaixotando os pedaços de uma vida que eu não devia mais a ninguém. Não havia um plano, apenas impulso. Como uma vez que as palavras saíram da minha boca, tudo. Senão tive que seguir. A última caixa caiu com um baque surdo perto do armário de casacos. Não me incomodei em etiquetar mais nada. Apenas coloquei o essencial nas gavetas, fechei os armários e respirei o vazio do novo apartamento. Sem retratos de família, sem relíquias, sem pontos cruz emoldurados dizendo lar é onde o coração está. Apenas paredes limpas, silenciosas. Eu tinha assinado o contrato de locação 3 dias após a explosão e finalizado todas as indenizações que pude pensar. Novos contatos de emergência, sem laços financeiros compartilhados, avisos legais, arquivados e documentados. Eu mudei as senhas, contas movidas, até mesmo apaguei o nome do papai dos backups de confiança que eles achavam que eu não pegaria. Eu não tinha perdido nada dessa vez. No balcão da cozinha, dobrado cuidadosamente, estava um velho suéter vermelho que minha mãe tinha me dado durante um Natal particularmente estranho, anos atrás. Ele tinha flocos de neve com fios dourados e uma pequena etiqueta costurada dentro que dizia: Te amarei para sempre. Naquele mesmo ano,
Ela me chamou de egoísta por não ter coassinado um empréstimo para Tomás. Eu doei para um abrigo no meu caminho para o supermercado. Meu telefone tocou. Eu abri o tópico da família uma última vez e digitei. Meu número continua o mesmo, mas você nunca vai me ligar. Quem eu costumava ser? Então, eu bloqueei todos eles, até o último. Eu não esperava que o silêncio parecesse segurança, mas pareceu. Por 3 dias nada veio. Então, as mensagens começaram de novo, mas dessa vez de novos números. A primeira era uma foto. A sala de estar deles, a árvore de sempre, o mesmo lugar. Mas havia um buraco enorme, onde os presentes costumavam ser empilhados. Não parece o mesmo sem você. Natália chorou. A noite toda, Sabrina. Escreveu 10 minutos depois outra. Estamos atrasados na hipoteca, você não se importa, você não... Roem mais? Então, Tomás, de todas as pessoas, todos nós dissemos coisas que lamentamos, mas você ficou nuclear. Por que você faria isso com sua própria família? Nenhum deles pediu desculpas, nenhum deles perguntou como eu estava. Eles apenas apontaram dedos envoltos em preocupação, como se o desconforto deles fosse meu crime. Eu fiquei na janela da minha nova cozinha, as luzes da cidade diminuindo atrás da névoa da montanha, e deixei as mensagens se acumularem como correspondência indesejada que eu nunca abriria. Então, servi uma taça de vinho. 100 taças de Natal dessa vez, apenas um copo limpo, e saí para a sacada. O frio não me incomodou esta noite, nenhuma música tocou, nenhuma mensagem apareceu, e pela primeira vez nenhuma voz dentro de mim perguntou se eu tinha ido longe demais. Eles não. Queriam que eu fosse curada. Eles queriam que eu fosse controlável. E eu finalmente entendi a diferença. Algumas noites depois, o frio começou a parecer familiar, quase bem-vindo. Eu sentei na sacada mais tempo do que o normal, observando as luzes do prédio vizinho piscarem. Em algum lugar, um cachorro latiu, 2 vezes e depois nada. Eu gostei daquele tipo de silêncio, o tipo onde ninguém precisava de nada de mim. Então, meu telefone tocou. Era uma mensagem de Elizabeth Soares. Não nos falávamos há mais de 10 anos. Amigos da faculdade viraram ruído de fundo do Facebook. Hey, desculpe perguntar, mas você está bem? Ouvi dizer que você estava passando por algo. Mônica, me mandou mensagem dizendo que você poderia estar em um lugar escuro. Queria ter certeza de que você está seguro. Não respondi imediatamente. Fiquei olhando para a tela até escurecer e travar. Então esse era o novo jogo dela. Abri o Messenger. Outro e outro, pessoas com quem eu não falava há anos, alguns do ensino médio, outros de um emprego que eu tinha deixado há muito tempo, todos com mensagens assustadoramente parecidas. Ela disse: "Você tem se isolado. Pode ficar sobrecarregado. Se quiser conversar, estou aqui. Está tudo bem não estar bem." Cada um veio com um tom doce e enjoativo, envolto em preocupação, mas mergulhado em julgamento. Isso não era preocupação, era uma campanha. Algumas horas depois, a fumaça se transformou em fogo. Uma postagem vaga foi publicada no Facebook, escrita por uma mulher chamada Andrea, alguém com quem trabalhei, anos atrás em um projeto sem fins lucrativos. Agora um conhecido casual, na melhor das hipóteses. Precisamos conversar mais sobre saúde mental, especialmente quando as pessoas atacam, cortam o contato com suas famílias e reivindicam a vitimização enquanto causam o caos. Ela não me nomeou. Não precisou. 3 comentários abaixo. 1. Amigo em comum marcou meu nome. Então outra pessoa postou uma captura de tela, um texto fora do contexto que enviei a Sabrina meses atrás. Não tenho certeza se posso continuar fazendo isso com eles. É exaustivo. Aquela palavra exaustivo foi tudo o que eles precisaram para inventar uma nova história, de que eu era instável emocionalmente, frágil, perigoso. Os sussurros vieram em seguida, em mensagens diretas, em subpostagens, na linguagem da crueldade educada. Ele costumava ser tão gentil, agora é frio. É o feriado que corta a família no Natal. Talvez ele precise de ajuda. Então, um comentário da tia Vilma Smur
que não falava comigo desde que eu era adolescente. Todos nós deveríamos apenas rezar por ela. Eu não chorei. Eu não fiquei furioso. Eu abri meu laptop em vez disso e comecei a rascunhar uma resposta pública. Algo afiado, articulado, atado com provas. Mas no meio do caminho, eu parei de digitar. Qual era o ponto? Eles não estavam procurando respostas. Eles estavam apenas procurando controle. Então eu liguei para meu advogado. No final do dia, Mônica recebeu uma cessação e desistência formal. Aviso em anexo. Havia capturas de tela, registros de mensagens e um aviso de que qualquer difamação adicional teria consequências legais. Sem mais ligações, sem mais quedas de pastas, dessa vez falei na língua deles. Naquela noite, quando o último e-mail foi enviado, sussurrei para mim mesma. Você não está ganhando, você está ofegante. E o silêncio que se seguiu me disse que ela ouviu. O silêncio não durou muito. 2 dias depois que enviei a ordem de cessar e desistir, houve uma batida na minha porta. 3 pancadas fortes, seguidas de nada. Eu não estava esperando ninguém. Verifiquei o olho mágico. Coração apertado era Bruno. Ele estava lá com uma mochila pendurada no ombro e uma bolsa que parecia ter sido embalada às pressas. Seu rosto estava manchado, olhos inchados, nenhum sorriso, apenas exaustão. Me desculpe por aparecer assim, ele disse quando eu abri a porta. Eu dei um passo para o lado sem perguntar. Ele entrou lentamente como se seus membros estivessem pesados. Eu não falei. Ainda não. Eu apenas esperei. Ele ficou no meio da minha sala de estar por um momento. Então, finalmente sussurrou. Eu não posso mais ficar com eles. Isso envenenou tudo. Eu assenti uma vez e tranquei a porta atrás dele. Sentamos lado a lado no sofá, como velhos amigos que se esqueceram de como recomeçar. Demorou muito para ele falar de novo. Eu deveria ter dito algo antes, Bruno murmurou. Mas depois que te mandei uma mensagem, Mônica descobriu. Olhei para ele, meu peito apertou. Ela me encurralou na cozinha. Ele continuou. Sua voz tremia. Disse que se eu te contatasse de novo, ela me cortaria completamente. Disse que eu estava escolhendo um traidor. Então mamãe entrou na conversa. Disse que lealdade significava silêncio. Bruno fez uma pausa, olhos vidrados. Eu acho que nunca percebi o quão profundo isso foi. O controle, o medo. Sim, eu disse, suavemente. É fácil não ver até que você seja o alvo. Ele olhou para mim, então realmente olhou. Caio saiu. Ele está hospedado na casa de um amigo. Ele me disse... Bruno fez uma pausa. Mônica tentou pressioná-lo a escrever uma declaração sobre sua instabilidade mental. Ele recusou. Minha garganta queimou. Bruno enfiou a mão na bolsa e me entregou um pedaço de papel dobrado, um e-mail impresso, uma sequência completa de mensagens de Sabrina, de Mônica, cada uma mais desagradável que a última. Gaslighting, ameaças, manipulação. Você estava certo. Ele disse sobre tudo. E eu cansei de fingir também. Eu não percebi o quanto eu precisava ouvir essas palavras até que elas saíram de seus lábios. Mais tarde, naquela noite, outra mensagem chegou de Mônica. Você o virou contra nós, assim como você envenenou. Tudo, eu não hesitei. Você fez isso sozinha. Então eu bloqueei o telefone dela, o e-mail, todas as plataformas. Eu abri um documento que eu estava guardando há semanas, uma declaração formal em apoio ao pedido de divórcio. Eu assinei. Digitalizei e enviei para o advogado. Feito por Bruno e eu estávamos sentados na sacada naquela noite. O céu estava machucado com o frio de janeiro. Eu trouxe um cobertor para ele. Ele não me agradeceu com palavras, apenas o enrolou em volta de si e recostou-se na cadeira ao lado da minha. Nós não conversamos, não precisávamos, porque pela primeira vez o silêncio entre nós não parecia evitação, parecia paz. Você está seguro aqui, eu disse depois de um tempo. De verdade dessa vez. Ele assentiu exalando lentamente, e eu percebi silenciosamente que talvez eu também estivesse seguro. 2 semanas depois, eu encontrei a carta na minha caixa de correio, escondida entre uma conta de serviços públicos e um livreto de cupons sem endereço de retorno, apenas meu nome escrito à mão em uma caligrafia inclinada familiar,
que me deixou paralisada. Fiquei ali, nos degraus, do lado de fora do meu prédio, dedos apertando o envelope. Meu primeiro instinto foi jogá-lo na lata de lixo, que estava a apenas 6 passos de distância. Mas algo em mim disse, leia, não para eles, para mim. Subi as escadas, coloquei-o no balcão, olhei para ele por 1 hora, enquanto a água do chá esfriava. Então sentei-me, abri a aba cuidadosamente e desdobrei a primeira página. Sentimos sua falta todos os dias. Sem desculpas, sem admissão. Apenas aquela linha escrita na letra cursiva da minha mãe. Página 2. Seu pai não tem estado bem. Sua respiração piorou. E Natália, ela continua perguntando quando você vai voltar. Ela fez um desenho para você. Uma pontada não aguda, apenas do tipo que roça em hematomas antigos. Na terceira página, podemos perder a casa, a hipoteca está muito atrasada, só precisamos de um pouco de ajuda. Depois disso, nunca mais. Perguntaremos, por favor. Aquela linha nunca mais perguntaremos foi sublinhada 2 vezes. Eu li todas as 3 páginas mais uma vez, então as dobrei, levantei e levei a carta para fora na sacada. Peguei a tigela de cerâmica que eu costumava guardar suculentas, coloquei a carta dentro, acendi um fósforo. O papel enrolou rápido, bordas pretas dobrando-se sobre si mesmas, tinta sangrando em chama laranja. Eu não chorei. Eu não gritei. Eu nem me senti triste. Eu observei a fumaça subir suave e fina, desaparecendo no céu e sussurrei. Eu não estou mais com raiva. Acabei de terminar. Havia algo definitivo naquele momento, não como bater uma porta, mas como tirar a chave do chaveiro e jogá-la no rio. Mais tarde, naquela noite, encontrei um antigo formulário de contato de emergência que deixei meio preenchido em uma gaveta. Tirei-o de lá, risquei todos os nomes antigos e escrevi no meu. Eu. Finalmente, eu. Alguns dias depois, Bruno me perguntou se eu poderia levar Natália para a escola. Ele tinha um turno e não queria deixar a filha com uma babá. Eu concordei, sem pensar. Não era uma obrigação, era uma escolha. Natália segurou minha mão a caminhada toda, pulando a cada 3 passos. Quando chegamos ao portão, ela olhou para mim com aquele olhar suave e curioso que só crianças conseguem controlar. Eu te vejo no meu aniversário? Ela perguntou. Eu sorri, me agachando para que ficássemos no mesmo nível. Somente se eu for convidado. Ela assentiu e correu em direção à sua sala. Eu fiquei lá por 1 minuto, apenas observando ela desaparecer em uma multidão de cores e conversas. Quando me virei para ir para casa, as nuvens estavam finalmente rompendo, a luz do sol passando pelo cinza, lento e dourado. E pela primeira vez, o fim não pareceu como um colapso, parecia uma clareira. Talvez você tenha sido o único mantendo tudo junto. Talvez você tenha ficado em silêncio para manter a paz, até perceber que o silêncio estava custando sua paz. Por anos eu pensei que amor significava sacrifício, que ser forte significava absorver cada golpe, limpando cada bagunça, carregando o peso sem nunca pedir ajuda. Mas aqui está o que eu aprendi. Ser forte não é sobre o quanto você pode suportar, é sobre saber quando dizer chega. É sobre escolher a si mesmo sem pedir desculpas. Às vezes, a família não quer entender seus limites porque foram eles que se beneficiaram de você não ter nenhum. E quando você finalmente desenha essa linha, eles chamam isso de traição. Mas não é. É cura. Eu não compartilho essa história para ser dramático. Eu compartilho para quem já se sentiu culpado por ir embora por dizer não por proteger sua paz. Você não é egoísta por superar a disfunção. Você não é insensível por exigir respeito. E você não está sozinho. Então, deixe-me te perguntar. Você já teve que escolher entre paz e pessoas? Entre proteger seus limites e preservar um relacionamento? Eu adoraria ouvir seus pensamentos. Deixe um comentário abaixo e escreva de 1 a 10 o quanto você gostou dessa história. Eu leio cada comentário, sério. E se esse vídeo te deu algo para refletir, talvez força, talvez um pouco de clareza, então não se esqueça de apertar o botão de inscrever-se para não perder a próxima história. Porque acredite, você não é o único recomeçando, e você merece escrever o seu próximo capítulo.